Olá, bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 9 de junho. Hoje nós temos a aula de língua portuguesa e de geografia. Na aula de português, nós vamos fazer as páginas 16 e páginas 17 do livro, onde vamos estudar sobre o substantivo simples e substantivo composto. E no livro de geografia, vamos estudar a continuação do capítulo 4 e iniciarmos o capítulo 5. Onde no capítulo 4 vamos ver sobre os refugiados, que são pessoas que fogem dos seus países de origem, né? E vão buscar abrigo em outros países, e sobre as cidades brasileiras, que vamos ver um pouco mais alguns detalhes, né? Algumas informações, algumas características das nossas cidades. E aí, após a leitura do livro, das páginas 49 até a 59, que é somente para a leitura, vocês vão responder esse questionário para enviar a foto comprovando que vocês fizeram a atividade. Então, vamos primeiro ao livro de português. Então, aqui na página 16, nós já temos aqui abaixo, né, uma pequena explicação mostrando o que é o substantivo simples e o que é o substantivo composto. O substantivo simples, nós já sabemos também que é todas aquelas palavras que dão nome às coisas, né? Nós já estudamos bastante isso sobre o substantivo, mas agora é uma comparação, que a partir de um substantivo simples, podem ocorrer outros substantivos, né? Então, aqui nós temos um exemplo, né? A palavra pé é constituída de um só elemento, é um substantivo simples, que dá nome a um órgão do nosso corpo. O substantivo pé de moleque é formado por mais de um elemento e tem um significado próprio, então ele já mudou totalmente o sentido, né? Que se refere ao doce que é feito de amendoim. Então, aqui nós temos o pé e moleque, dois substantivos simples, que têm significados próprios, mas que quando se juntam formam uma outra palavra que tem um outro significado. Então, isso é um substantivo composto. A palavra pé de moleque não tem mais nada a ver com as palavras de origem, né? Já se formou uma outra palavra. Então, há substantivos compostos separados por hífen, que é esse tracinho, e há os que não levam hífen. E aí temos algum exemplo aqui, ó. Arroz doce, junção de dois elementos com hífen, e mal casado, que é a junção de dois elementos sem hífen, né? Que é o nome de um bolo. Então, aqui na número 1, vocês vão observar este trecho, né? Que foi retirado de um texto, que está atrás ali, que nós não estudamos, mas mesmo assim dá para a gente entender o contexto do que está pedindo na atividade. Então, nós temos aqui um trecho do texto. Quebra-queixo, pé de moleque, tapioca, cocada, bananola e beiju. Letra A. O que é pé de moleque? Letra B. Observe as palavras ao lado. Pé, moleque. Essas palavras se juntaram para formar o substantivo pé de moleque. Na formação desse substantivo, o sentido de pé e de moleque continuam o mesmo? Então, já vimos anteriormente que quando dois substantivos simples se juntam, né, para se formar uma outra palavra, o sentido dele muda totalmente. E é o que acontece aqui, né? Pé de moleque não quer dizer que eu estou falando do pé de um menino, estou falando de um doce que é feito de amendoim. Então, automaticamente, o sentido da palavra realmente mudou, não continua o mesmo, né? E aí vocês vão responder e vão explicar por que não continua o mesmo. E na página 17 temos a continuação dessas atividades. A número 2 pede para que vocês leiam novamente o trecho, né, reproduzido na atividade 1, onde nós lemos quebra-queixo, pé de moleque, tapioca, cocada, bananola, beiju. Letra A. Além de pé de moleque, que outro substantivo é formado a partir da união de dois elementos? Então, vocês vão escrever aqui a outra palavra nesse trecho, aonde é formada por duas palavras. Dois substantivos formam um outro substantivo com um significado diferente. Então, ali no trecho tem uma outra palavra que é formada assim. Dois substantivos simples que se uniram e formaram um substantivo composto. Então, vocês vão identificar que palavra é essa e escrever aqui. Letra B. Quais substantivos do trecho são formados por apenas um elemento? Então, quais as outras palavras que têm somente um substantivo, somente um elemento e não é um substantivo composto? Aí vocês vão escrever
quais são os outros substantivos que são formados por substantivos simples que têm apenas um elemento. Número 3. Releia outros trechos do texto da abertura do capítulo. Então, temos mais 2 trechos do texto, né, que faz a abertura desse capítulo. Redes, tecidos, alpargatas, pente, espelho, brilhantina, pó de arroz, broche e água de cheiro. Mané gostoso, mamulengo, peteca, peão. O que os substantivos do trecho 2 no meio? Se vocês não sabem o que é mané gostoso e mamulengo, é interessante vocês pesquisarem no Google o que são essas palavras e automaticamente vocês já vão perceber sobre o que está falando essas palavras, o que elas nomeiam. Peteca e peão, acredito que vocês já saibam, né? Então, eles estão nomeando alguns objetos. Quais objetos são esses? Que substantivos são esses que estão sendo nomeados? Letra B. Considerando o que os substantivos no trecho 2 nomeiam, vocês só vão conseguir responder a letra B quando responderem a letra A. Por que será que no texto os substantivos do trecho 1 não estão juntos com o do trecho 2? Então, depois vocês vão fazer essa comparação. Por que aqui ficou separado daqui? Porque aqui nomeia uma coisa, aqui nomeia outra. Quais coisas são essas? Letra C. Preencha a tabela escrevendo nos espaços correspondentes as palavras citadas no trecho 1 e 2. Então, vocês vão pegar essas palavras aqui e vão colocar aqui neste quadro, separando os substantivos simples, que são formados por apenas um substantivo, um elemento, e os substantivos compostos, que são formados por mais de um substantivo, né? Por 2 ou mais substantivos, que tem palavras, né? Que são usadas também separadas, mas que têm significado diferente. Então, atividade de português hoje somente essas 2 páginas que vocês vão responder e enviar as fotos. Então, aqui no livro de Geografia, iremos iniciar a partir da página 49, finalizando o capítulo 4, onde vamos estudar um pouco mais sobre os refugiados, que são pessoas, né, que são forçadas a sair do próprio país de origem, porque provavelmente corriam sério risco de vida, ou estavam com situações de pobreza, né, por causa das guerras, os conflitos, as perseguições políticas, ou até mesmo desastres ambientais que ocorreram nos seus países. Então, no questionário temos a questão 1 e 2 relacionada a esta página, né, onde vocês vão ler com bastante atenção, observar o gráfico, né, que está aí abaixo, e vocês vão identificar quais foram os 3 países que mais tiveram solicitações de refúgio, né, ao Brasil. Então, vocês vão observar aqui, ó, quais os países que tiveram maior solicitação, né, de refúgio. Aqui são outros países, então não estão identificados, né? São vários países que pediram. Então, vocês vão observar os 3 principais países que fizeram as solicitações de refúgio, né? Então, quando a gente caminha na rua, a gente pode observar que existem várias pessoas, né, pedindo dinheiro, comida ou até mesmo emprego nas ruas, porque são de outros países e não estão conseguindo trabalhar e ter uma renda fixa, né? Da página 49, vamos já para a página 54. A página 50 e 51 está na atividade, mas não precisa ser lida, porque não tem nenhuma atividade para ser feita com elas, nem mesmo responder no livro. Então, já vamos pular para a página 54, onde vamos começar a ver um pouco mais sobre as cidades brasileiras, a formação, as características, né? Como tudo se formou. Então, aqui vocês vão ler essa página, observar as imagens, ler as legendas, né? E responder a questão de número 3, né? O que elas têm em comum. Então, temos que observar, ler as legendas com bastante atenção e ler o texto para conseguir identificar o que elas têm em comum. Na página 55, já começa a falar, né, das primeiras cidades brasileiras que surgiram ainda no período colonial, onde foram fundadas as vilas e os pequenos povoados. Então, vocês vão ler com bastante atenção, observar, né, do que eles viviam, né, do que eles trabalhavam para poder sobreviver e responder a questão na atividade também. Na página 56 já vai começar a mostrar o crescimento dessas cidades, né, as cidades que foram evoluindo, foram crescendo
por causa das atividades econômicas, né, da exploração dos recursos naturais que existiam e da população também, que foi mudando para cidades que tinham mais recursos para serem explorados e automaticamente geravam empregos também para essas pessoas, né? Na página 57, vamos ver um pouco sobre as funções das cidades, né? Algumas cidades se destacam por suas atividades econômicas, né, e o desenvolvimento a partir delas. Então, temos cidades portuárias, onde temos grandes portos, né, que chegam cargueiros, navios com mercadorias do mundo inteiro. Temos também as cidades turísticas, que ganham destaque pelas características naturais, seja por florestas, por mares, por praias. Então, temos bastante cidades turísticas no país, que é a principal fonte de renda, é a visitação desses turistas, né, que vão para conhecer, para tirar férias, tirar fotos, né, então acabam gerando bastante renda para a cidade e para as pessoas que lá trabalham. E ainda existem também as cidades industriais, que, como o nome já diz, são cidades que têm grandes indústrias e que também exercem um importante papel na economia, né? Não só das cidades, mas do país, porque quanto mais uma cidade é desenvolvida, mais ela gera emprego, gera renda, né, para toda uma população. E para finalizar, na página 58, vamos ver a relação entre as cidades e a relação da cidade com o campo, né? Onde algumas cidades podem depender das outras, como por exemplo, se uma cidade é industrial, ela às vezes depende do trabalho de pessoas de outra cidade vizinha, né? Então, em muitos lugares do país, que é muito grande, uma cidade depende da outra, assim como a cidade também depende do campo, né? Nós dependemos do campo para abastecer os mercados, as feiras, né? E também para trazer o alimento para a nossa mesa. Então, por hoje é somente isso. Espero que vocês façam as tarefas com bastante paciência, com bastante atenção. E lembra que qualquer dúvida vocês sabem que é só me perguntar.